O nosso projeto, enquanto humanos, não foi para isso. Nós não desenvolvemos capacidades para perto, para visão de leitura. Nós fomos feitos para enxergar à distância. Então, o ser humano tem uma característica que é, digamos assim, compartilhada com os predadores no mundo animal, que é a binocularidade. Nós temos a noção de distância muito boa, pelo fato de nossos olhos estarem paralelos. Por quê? A gente foi projetado basicamente para olhar para longe, enxergar o nosso jantar. Todos esses milênios aí de evolução da máquina humana foram no sentido de nos aguçar a visão para a distância. O nosso sentido maior é a visão. E o nosso mundo hoje não é mais voltado para isso. Nós temos uma demanda muito grande por visão de perto. Muitas queixas de cansaço visual, ressecamento ocular, excesso, trabalham por muitas horas na frente do computador, sem intervalos. A gente sempre orienta a cada 2 horas fazer um pequeno intervalo, né? Às vezes a gente acaba tendo que indicar também o uso de lágrimas artificiais, né? Porque a gente já sabe que o computador resseca muito os olhos, a gente pisca menos quando está usando o computador. Hoje a demanda por leitura é absurdamente maior do que era uma vez. E os problemas em decorrência disso são, como a Daniela falou, cansaço, visão dupla, lacrimejamento, dores. São problemas frequentes. Cansaço. A gente escuta isso todo santo dia, não é, Dani? Assim, a gente vem à procura do óculos para descanso, né? Quando, na verdade, não é o óculos que ele está precisando descansar de outras formas, né? Mas... Então, quando alguém me pergunta sobre isso, eu posso ter um óculos de descanso? Compre uma rede. Compre uma rede, deite na rede, descanse. É necessário olhar para o horizonte, é necessário olhar para um pôr do sol, para um nascer do sol, para uma montanha, para o mar. A gente foi feito para isso, para olhar, para ter digamos assim, um mundo mais amplo, né? E nos falta isso hoje em dia. Então, a gente recomenda fazer pausas no trabalho do computador, fazer pausas no trabalho no escritório, né? Dar aquela caminhadinha, aquela relaxada a cada tanto tempo, para que a gente ponha nossos olhos a funcionar da maneira para a qual eles foram projetados, construídos. Para a visão de perto, a gente precisa contrair um músculo que a gente tem dentro do olho, né? Enfim, que se chama músculo ciliar, e ele precisa estar contraído para a gente ter essa visão de perto. Então, vocês imaginam que, lógico, a gente não consegue permanecer muitas horas, né, com a musculatura contraída. O olho precisa contrair essa musculatura, e isso é um processo ativo, requer esforço, e a continuidade desse esforço gera todos os desconfortos. Que a incidência de miopia é muito maior nas gerações agora mais novinhas do que nas anteriores. Porque eles estão deixando de, digamos assim, olhar para frente, estão deixando de olhar para o horizonte, estão olhando cada vez mais para perto, para o alcance de no máximo um braço de distância. Então, quando a gente não estimula a nossa visão à distância, há uma incidência, uma tendência, digamos assim, maior a aumentar o número de pessoas com miopia. Então, usar o olho, usar a nossa visão para a distância, aumenta a capacidade de enxergar a distância. Já temos, inclusive, então, estudos mostrando que realmente está vindo uma geração de míopes, um número maior de míopes por aí, né? Em função do aumento do uso de computador, tablets.
cada vez mais precoce. É um congresso que acontece anualmente, é da Sociedade Americana de Cirurgia de Catarata e Cirurgia Refrativa. Cirurgia refrativa, para traduzir para o português, né, é cirurgia de grau, cirurgia de correção de grau. Tá? Então esse congresso ele é voltado para esses dois tópicos específicos, né? E o nosso enfoque é muito nisso também, nas cirurgias de catarata, nas cirurgias de correção de grau, American Society of Cataract and Refractive Surgery. E esse congresso, como disse, acontece todo ano, foi em Los Angeles, nós participamos lá e foi muito proveitoso, por vários motivos, mas eu colocaria dois como os principais. Primeiro, nós percebemos que estamos no caminho certo, que a gente já está fazendo aqui no Brasil coisas que os americanos estão começando a fazer agora, que os europeus já fazem há algum tempo. Existem basicamente na oftalmologia duas escolas, a escola europeia e a escola americana. Elas têm pontos de vista, de certa forma, diferentes. Em geral, os europeus são mais inovadores e os americanos mais comerciais, dá para dizer isso em linhas gerais. Então, é bom para nós brasileiros ter essas duas visões. Nós temos a visão da América do Norte, temos a visão da Europa e a gente consegue um mix bem interessante. Nós temos acesso a tecnologias, às vezes, antes no Brasil do que nos Estados Unidos. Eu posso citar aqui, por exemplo, as lentes trifocais intraoculares. Eu lembro de ter feito o primeiro implante do Rio Grande do Sul de lente trifocal há 2 anos. E lá nos Estados Unidos eles começaram a fazer isso agora, no final do ano passado. E o outro aspecto é olhar para frente, ver o futuro. Então, hoje nós usamos, por exemplo, para citar aqui alguma tecnologia de ponta, um laser chamado femtosegundo. É uma expressão que vou atiçar a curiosidade de todos e colocar uma pulguinha atrás da orelha. Procurem o que significa um femtosegundo. Que porção de um segundo é um femtosegundo? Isso é o laser que se utiliza hoje em dia para fazer cirurgia refrativa, cirurgia de grau e iniciando-se a fazer cirurgia de catarata também. Então são tecnologias inovadoras, promissoras, e a gente tem que estar olhando para o presente, oferecendo soluções agora, mas o Congresso mostrou isso, que a gente também precisa olhar um pouquinho mais além. Em pouco mais de, eu diria que 30 dias, né, Daniela? A gente em 30 dias formatou a clínica. A gente em 30 dias fez o negócio acontecer. Na verdade, das nossas primeiras conversas até a inauguração, eu acho que foram 3 meses, talvez. Eu acho que sim. Percebi que o Mauro tinha ideias muito semelhantes às minhas, né? Tinha vontades semelhantes, queria então modernizar, queria, enfim, investir em algumas coisas que eu também já tinha vontade, já tinha pensado antes, e quando a gente começou a conversar, então a gente percebeu que a gente pensava de maneira bastante semelhante, E as coisas começaram de maneira muito rápida a convergir para o que veio a se tornar a Clínica Visão. Em grupos grandes, seja em que área for, a convivência é um pouco comprometida, né? Então a gente tem hoje aqui na Clínica Visão uma convivência muito mais próxima, menos formal, mais amistosa do que tínhamos num grupo grande. Almejava dar uma qualidade maior e tal, e para isso o investimento sempre é grande, né? Eu chamaria de um diferencial,